Você está pensando em contratar um consórcio digital? Se sim, com certeza você já se deparou com produtos que dizem ter as menores taxas. Mas por trás dessas pseudo-taxas pequenininhas, podem ter planos de consórcios bem ruins ou grupos de consórcios bem ruins. Fique ligado! Nos últimos 2 ou 3 anos, surgiram administradoras de consórcio, aí 2 ou 3, com uma linha mais digital ou 100% digital, se dizendo 100% digital. E a maioria dos bancos, ou praticamente todos, também acompanharam essa onda do digital. Mas a compra de um consórcio 100% digital é muito arriscada para o cliente, porque nesse tipo de compra o cliente não consegue ter noção detalhada, informações detalhadas de como é o plano, de como é o grupo e de como é a administradora do consórcio. Inclusive tem administradora digital que, para ganhar mercado, demoniza a figura do vendedor, sendo que nessas administradoras, para se fechar a venda, ou seja, para você contratar a cota, é muito importante você então falar com alguém. Ou seja, hipocrisia total. Vamos então aos principais pontos que as administradoras digitais não te contam. O número 1 é real situação do grupo a ser contratado. A venda digital é muito superficial em informações técnicas do grupo, fazendo com que o cliente não tenha o detalhamento de como realmente está o grupo, ou seja, o histórico do grupo de consórcio. E é fato que quando o cliente pergunta e tenta ter essas informações, as respostas são muito superficiais. Não há um detalhamento daquilo que realmente é importante o cliente saber. O cliente, então, só descobre de fato como é o grupo depois que a cota já está contratada, quando ele acessa os resultados, quando ele acessa as informações do grupo, e aí sim, de fato, ele vai saber como o grupo é. E aí, muitas das vezes, pode ser tarde demais, ou então o cliente fica meio sem saber o que fazer uma vez que já contratou. O número 2 é o formato do grupo. O fato de um grupo de consórcio ter uma taxa de administração menor não significa que o seu custo será menor, pois o correto é fazer o cálculo da taxa líquida, isso é, fazer o cálculo do total da taxa de administração em relação ao valor captado. Vamos supor um plano de consórcio de R$100 mil com taxa de 10% e fundo de reserva de 2%. Logo, o custo final desse consórcio vai ser R$112 mil. E vamos supor que nesse grupo de consórcio, para contemplar, você vai precisar ofertar um lance de 60%, ou seja, R$60 mil. Logo, você captou o valor de R$40 mil. E se a taxa total era 12 mil, em cima desses 40 mil, a taxa líquida foi de 30%. Agora vamos supor que em um outro plano de consórcio a taxa total seja 16%. Vamos supor que a taxa é 15% mais 1 de fundo de reserva. O custo final vai ser de 116 mil. Porém, para contemplar essa carta, o grupo está contemplando com um lance de 30%. Sendo assim, o valor captado vai ser de 70 mil. Quando você converter essa taxa total de 16 mil em cima do valor captado, que foi 70 mil, você vai perceber que a taxa líquida foi de 22,85%. Ou seja, o consórcio tinha uma taxa de administração maior, mas o custo da taxa líquida, isto é, o custo da taxa em relação ao valor que foi pago, saiu bem menor. Isso significa que a taxa de administração do consórcio ser menor é importante? É importante. Mas para que seja o melhor negócio, tem que vir acompanhado de outros fatores. Então vamos supor nesse mesmo exemplo que eu dei, que você tivesse os 60 mil.
Se você então souber comparar o melhor consórcio, o melhor produto, nesse caso seria melhor você ir para a opção 2, só que ao invés de você fazer uma carta de 100 mil, você faria, por exemplo, uma carta de 60 mil e para dar 20 mil de lance. Nesse caso, você também teria os 40 mil, só que fazendo o consórcio na opção 2, a taxa de 16% seria aplicada em cima então de uma carta de 60 mil e o custo final líquido, a taxa líquida, seria 9.600. Ou seja, comparando os produtos, você consegue enxergar e escolher a melhor estratégia. Nesse caso que eu dei, ao invés da taxa então ter sido 12 mil, você teria pago 9.600 pelos mesmos valor captado de 40 mil, ou seja, você ia captar 40 mil pagando 9.600 de taxa. Entendendo essa mecânica, você teria chegado na melhor estratégia, no melhor custo de parcela e no melhor custo final. Agora, vamos supor que você não tenha esses 60 mil, que você tenha, por exemplo, os 30 que eu falei, 20, entendendo como é que funciona a mecânica de cada consórcio, você então consegue escolher o produto que melhor vai atender a sua necessidade. Quando você olha somente para um ponto do consórcio, por exemplo, aquele consórcio tem uma taxa de 10%, de 12%, você acaba não observando outros pontos que são muito importantes para a sua necessidade, para aquilo que você realmente precisa. O ponto 3 é o lance embutido. Tem administrador aí que se gaba de ter uma taxa muito barata. Porém, por exemplo, uma taxa de 10%. Porém, tem no seu produto lance embutido de 50%. Isso significa que, em média, de 70% a 80% dos participantes desse grupo de consórcio terão o custo final do seu plano de consórcio inflacionado. Essa parte é bem simples. Imagine um grupo com 1.000 pessoas, um grupo de imóvel de 1.000 pessoas em 200 meses. Em 200 meses eu vou ter 200 pessoas sorteadas. Um exemplo, pode ser menos, de acordo com o número de participantes ativos, e pode até ser um pouco mais se não houver ofertas de lance lá no final do grupo, então o grupo passa a sortear mais cotas. Mas a conta simples, 1.000 pessoas, vai haver 200 pessoas que serão contempladas nas 200 assembleias, ou seja, contempladas via sorteio, e automaticamente as outras 800 serão contempladas via lance. Logo, essas pessoas que vão contemplar via lance vão utilizar lance embutido. E ao utilizar o lance embutido, elas vão ter que dobrar o valor da carta. E dobrando o valor da carta, automaticamente elas dobram o valor da taxa de administração. Então essa taxa que é 10 passa a ser 20% total. Isso sem contar o fundo de reserva e a possibilidade de haver ou não haver seguro de vida, ou seguro de quebra de garantia, ou seguro prestamista. Nós temos vídeos que tratam de todos esses assuntos aqui no canal. Mas você pode dizer, mas a maioria dos consórcios tem lance embutido. Verdade, mas uma administradora que tem como principal argumento o valor da taxa e tem no seu produto lance embutido de 50%, acaba jogando no lixo esse argumento da taxa barata, do custo final barato. Pois quem quiser ter 200 mil de crédito e quer dar lance para contemplar mais rápido, vai ter que comprar 400. Quem quiser 300, vai ter que comprar 600. Então a taxa que era 10 passa a ser 20%. Ou seja, adeus economia e bem-vindo hipocrisia. Conclusão, os únicos que vão de fato gozar dessa taxa mais barata e desse custo final bem menor serão os contemplados via sorteio. O ponto 4 é o regulamento de contemplações. Tem uma administradora digital no mercado que pertence a um banco digital, aonde o regulamento de contemplações do grupo de consórcio praticamente obriga que para contemplar via lance, o consorciado tem que tirar no mínimo 40% do bolso. O grupo é de 1.500 participantes, ele não consegue fechar, ele tem lá sempre 700, 800 pessoas, isso significa que ele tem sempre vaga. Havendo sempre vaga, ele sempre está recepcionando novos consorciados que, olhando os resultados das assembleias
anteriores vão lá e continuam fazendo as ofertas conforme a média do lance livre não cai por esse motivo e o lance fixo já é projetado de uma maneira que o cliente vai ter que tirar um valor em torno de 40% do bolso em relação ao bem que ele quer, o valor da carta que ele quer, para ser contemplado. Grupo de 1.500 pessoas vai ter uma menor probabilidade de sorteio. Nós temos vídeos aqui que tratam desse assunto, do número de participantes. Grupos, na minha visão, com mais de 1.000 participantes são ruins porque eles têm boa arrecadação, eles entregam muitas cotas por mês devido ao número de pessoas, porém eles acabam matando e muito a probabilidade do sorteio. E na minha visão, isso para um consórcio é negativo. Eu fiz várias contas e não tem como fugir. Cliente que quiser ofertar lance, vai ter que tirar no mínimo 40% do bolso. Quem tem esse plano sabe que é verdade e se por acaso alguém contratar, irá saber no futuro. O ponto 5 é a arrecadação do grupo. Eu vi um caso de uma administradora que em 18 assembleias o grupo havia entregado apenas 24 cotas. Isso dá uma média de 1,33 ao mês. Somente em 3 ou 4 meses o grupo de consórcio tinha conseguido entregar mais de uma cota por mês. Isso acontece simplesmente porque dinheiro não dá em árvore. Grupo de consórcio precisa de arrecadação. E nos primeiros meses do grupo de consórcio, ainda mais tratando de consórcios de carro que não cobram adesão, a administradora de consórcio vai lá do valor de parcela que o cliente pagou, ela retira mais administração e bota menos fundo comum dentro do grupo de consórcio, fazendo então com que o saldo de caixa do grupo seja menor e automaticamente o grupo de consórcio entregue menos cotas. Isso acaba muitas vezes estimulando o cancelamento. Porque o cliente que contrata a cota vendo que o grupo entrega poucas cotas, ele acaba desanimando e cancelando. E aí esse ciclo começa a ficar um pouco difícil de vencer, sendo vencido somente quando os primeiros 10 ou 12 ou 18 ou 20 meses, que é o caso aqui, se passam e aí acabando essa extração de mais administração e sendo injetado mais fundo comum dentro do grupo de consórcio, a administradora consiga então entregar mais cotas. Ou seja, você vai contratar um consórcio sem pressa nenhuma, vai em frente. Agora, se você espera mais do plano e do grupo de consórcio, você tem que ficar muito atento a esse ponto. Por fim, eu vou falar do índice de atualização. Tem uma administradora de consórcio de um banco digital que o consórcio imobiliário dela não atualiza pelo INCC. Eles estabelecem um índice fixo para todos os anos. Isso parece bom, porque quando o cliente vai tratar da atualização dos valores futuros, ele acha legal. Só que isso só é bom para os consorciados que contemplarem no primeiro, segundo, terceiro ano ou no primeiro terço do prazo total do grupo. Porém, os consorciados que contemplarem no segundo, no terceiro terço lá do prazo total do grupo de consórcio vão ser prejudicados. Por quê? Porque o valor das cartas de crédito não estarão atualizados conforme o valor do imóvel no mercado. E quem pôde de fato ter esse valor atualizado ou mais próximo das atualizações serão aqueles primeiros consorciados contemplados no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, porque esse índice, esse tipo de atualização não vai afetar tanto em relação ao valor total do imóvel ou o valor atual do imóvel de mercado. Já os consorciados que contemplarem lá na frente, com certeza terão suas contemplações, mas terão o valor da carta de crédito inferior ao valor atual do imóvel, no caso, na época. Então a pessoa vai comprar um consórcio hoje imaginando comprar um tipo de imóvel, um porte de imóvel, uma localização de imóvel, e lá na frente vai ver que a carta está defasada. Putz, a minha carta não dá para comprar o imóvel aonde eu imaginei que eu ia comprar, ou do tipo que eu imaginei que eu ia comprar. Se tratando do automóvel,
a maioria das administradoras digitais fazem a atualização do automóvel pelo IPCA, uma vez a cada 12 meses, o que na minha opinião também é ruim. Nós temos vídeos que tratam desse assunto. Tabela fabricante versus tabela IPCA. Aí a tabela IPCA ela tende a ter muito mais atualização do que a tabela do fabricante. Então, salvo algumas exceções, algumas montadoras que atualizam muito, e muito especialmente nesse ano de 2020, que devido à pandemia do coronavírus chacoalhou a economia mundial e fez com que as atualizações das tabelas do fabricante fossem maior ou um pouquinho mais frequente, sempre a tabela do fabricante teve uma atualização bem menor que IPCA. Eu mesmo fiz vários consórcios meus próprios em que levava-se 2, 3 anos para ter uma atualização e quando tinha ela era ainda pequena, porque as tabelas dos fabricantes olham a concorrência do valor dos veículos no mercado e muitas montadoras seguram o preço desse veículo no mercado justamente para ganhar mercado. Então, tabela do fabricante, 90% dos casos ela é melhor. E aí as administradoras digitais, na grande maioria, usam IPCA, ou seja, aquele discurso de melhor custo acaba indo por água abaixo, porque com mais atualizações ou com atualizações maiores, o custo final do plano de consórcio também acaba sendo maior. Então é isso. Se você ainda tiver qualquer dúvida, deixa seu comentário aqui no nosso canal. É muito importante, a gente procura responder todas as perguntas e se inscreve no nosso canal, deixa seu like, isso é muito importante para nós. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like aqui, vai lá na Felipe Consórcios, nas redes sociais, Facebook, Instagram, segue a gente e querendo fazer o melhor negócio em consórcio, entre em contato conosco pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. Felipe Consórcios realiza os melhores negócios. Até a próxima!